Hoje é um dia regido por uma energia 1 e a junção das energias hoje, né? Temos um 7, um 9 que são espirituais, e a junção todas das energias de hoje me trazem a seguinte reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Veja, nós temos dentro de nós o masculino e o feminino, porque nós recebemos a energia feminina da nossa mãe, né, que é mundo interno, é representada pela energia 2, vem das mulheres do nosso clã ancestral. Temos a energia 2, que é masculina e representa as nossas ações no mundo externo, e essa energia vem dos homens do nosso clã ancestral. Muito bem, essa é uma visão macro da situação, digamos assim, mas aqui fora, no mundo externo, é homem e mulher, certo? Homem e mulher. Então vamos lá. O que acontece? Muitas mulheres hoje estão optando por estarem sós, assim como muitos homens, né? Mas está havendo eu digo que nós estamos numa fase de transição onde as pessoas estão muito perdidas, porque antes você tinha a família montada num determinado molde, hoje está tudo mudado e isso faz parte do movimento evolutivo, mas eu digo que é transição, por quê? Porque muita gente está perdida ainda no meio disso, né? Está perdida, então não sabe o que está fazendo, na verdade, está seguindo um, seguindo o outro, seguindo um, seguindo o outro, e não está conectado à sua essência divina, e não consegue encontrar o seu caminho, tá? Então, o que acontece? É um momento de transição. Então, por ser um momento de transição, eu gostaria de trazer uma reflexão aqui. Você segue se quiser, você ouve se quiser, fique à vontade, tá? Não estou dizendo aqui nenhuma verdade, estou dizendo que é uma reflexão que, com base nas vibrações de hoje, me veio para compartilhar com vocês, e eu faço isso com muita alegria, com muito prazer, tá? Não sou a dona da verdade, nem a dona da razão, mas estou convidando vocês para refletir sobre isso. O que eu senti hoje, que eu percebi, que veio para mim como um insight, né? É que, veja bem, a gente percebe que muitas pessoas querem ficar sós, sim. Isso é saudável? Aparentemente sim, não é, não é. Porque quando nós nascemos e crescemos, nós temos sempre a necessidade de ter alguém ao nosso lado, certo? Sempre nós buscamos a presença de alguém ao nosso lado. E o que eu percebo é o seguinte, a maioria das vezes as mulheres ficam viúvas ou as mulheres ficam sozinhas, então a gente percebe que existe um número muito grande de mulheres que ficam sozinhas. E elas acham que está tudo bem. E nós temos, inclusive, as mães de antigamente, elas ficavam viúvas e elas não casavam. Algumas casavam, a maioria não casava mais, né? Então elas ficavam sozinhas. Então, por que minha mãe conseguia, hoje eu não consigo? Isso não é a questão. Por isso que eu falo que, embora seja um momento de transição, mas é um momento evolutivo, que sempre traz uma evolução. Por quê? Porque as mulheres de hoje, elas ficam viúvas, mas elas procuram não ficar sozinhas. Elas podem não dar certo nas relações, porque esse é outro fator, e os homens também, que não vem ao caso aqui agora, mas não há mais aquele movimento que existia antigamente. Então a mulher ficava viúva, ela ficava para o resto da vida, não importa a idade. E hoje essa evolução fez com que as pessoas seguissem a vida e encontrassem novos parceiros, certo? Então, tanto para o homem quanto para a mulher, eu vejo isso como um movimento evolutivo, por quê? Porque nós precisamos de alguém do nosso lado. Se eu não consigo me relacionar, eu preciso trabalhar o autoconhecimento para entender o porquê que eu não consigo me relacionar com mais ninguém. Por que eu me limitei e me fechei, certo? Isso eu preciso olhar. Por que às vezes eu tento uma nova relação, não dá certo? Por que acontecem muitas coisas que não dão certo? Então isso tudo, as terapias, a numerologia, tudo isso pode contribuir. Mas a questão é que eu não vejo como uma coisa positiva uma pessoa ficar só.
Não vejo. Eu vejo uma evolução, por isso que eu estou convidando vocês a refletir comigo. Eu vejo uma evolução a partir do momento que a pessoa que ficou sozinha, seja por viuvez, seja por uma separação, ela sempre procura encontrar um novo parceiro, uma nova parceira, certo? Então, hoje é um dia regido por uma energia 1, e a energia 1, embora seja masculina, mas ela é de atitude, ela é de uma nova conquista, ela é de um novo caminho, certo? Então, veja, por que que eu acho que é positivo isso? Por que que eu vejo que é positivo? Porque, embora não pareça, uma pessoa que fica sozinha, com o passar do tempo, ela vai fazer um movimento inconsciente na direção de alguém do sexo oposto. Entende? Ou se é uma pessoa homossexual, ela vai sempre buscar a companhia de alguém que é compatível, que possa preencher esse lugar vazio. Percebe? Esse lugar vazio. Então não importa se é homem ou mulher, não importa se é homossexual, nós viemos para viver acompanhados. E quando a gente escolhe ficar sozinho, na verdade, a gente não escolheu. A gente simplesmente não consegue usar esse e dar um passo. Então, aqui nesse mundo externo, aparentemente estamos sozinhos. Mas, olhando por uma outra perspectiva, através do 7 que está por aí, olhando por uma outra perspectiva, inconscientemente a gente faz um movimento na direção de alguém e toma esse alguém como um suporte ao nosso lado. Então pode observar, sempre você tem alguém que completa você, que te ajuda nos momentos difíceis, onde você sempre vai buscar um socorro. Você nunca fica sozinho. Você sempre foca em alguém específico. Então, essa reflexão é para que a gente tome muito cuidado. Por quê? O que acontece? Nós temos muitas mães que ficaram viúvas, tá? Muitas mães, muitas mulheres que ficaram viúvas. E o que acontece? Quando elas têm filhos, e principalmente quando tem um filho homem, o que ela faz? Ela começa a ver no filho homem o marido que ela não tem mais. Então, o lugar está vazio, percebe? Do nosso lado tem uma cadeira invisível. Essa cadeira, ela tem que estar preenchida. Então, se ela não está preenchida no mundo físico, visivelmente, pode ter certeza que essa pessoa colocou alguém nessa cadeira inconscientemente. Só que às vezes essa pessoa que ela colocou não foi convidada, percebe? Às vezes essa pessoa que ela criou como sendo um suporte para ela já tem outro alguém, já está ocupando outra cadeira. Então o que acontece? Essa pessoa que vem para cá espiritualmente é um negócio meio maluco, mas eu vou tentar te explicar de uma outra forma depois. Então o que acontece? Essa pessoa que veio para essa cadeira, às vezes ela está com outra pessoa e ela acaba atrapalhando a relação, percebe? Então veja, uma mãe que está sozinha, ela pode pendurar no filho, só que o filho já tem outra esposa, entendeu agora? Entendeu? Então o filho tem outra esposa, então o que acontece? Ele não pode estar aqui, estar lá. Ele é filho. Como filho, ele deve seguir a vida dele. Ele pode ajudar a mãe, deve ajudar a mãe, sim, mas ele não pode ocupar a cadeira. E espiritualmente, essa mãe pode se tornar dependente do filho, ou de um genro, ou de um cunhado, percebe? E o homem é a mesma coisa. O homem é a mesma coisa. Então preste atenção, a reflexão que eu quero trazer é essa. Se você está sozinho, você sabe que invisivelmente tem uma cadeira do teu lado que está vazia. Quem é que você está colocando lá? Isso não é feito de uma hora para outra.
Isso é feito ao longo do tempo, é inconsciente. Então, o que eu quero te trazer essa reflexão é para que você observe se você colocou alguém ali que não foi convidado, entende? Não foi convidado. E aí, presta atenção, se essa pessoa está com alguém, você pode estar atrapalhando. Então, é essa reflexão que eu quero trazer para você, que talvez você não esteja enxergando.